Bom pessoal, boa noite, aqui é o Mozart novamente do canal Eletrônica na Prática. Hoje eu vou mostrar para vocês aí uma prática com o cartão analógico da CPU S7200 da Siemens, né? Com isso eu vou poder mostrar para vocês uma simulação, né, em relação à CPU e à entrada analógica, como se fosse um sensor analógico dentro de uma indústria, né? Um sensor de tensão, né, um sensor de pressão, de vazão, de temperatura. Todos esses tipos de sensores, eles são transdutores. O que eles fazem? Eles pegam essa variável, né, que existe fisicamente, né, no mundo exterior, né, por exemplo, a pressão, a vazão, e transformam em impulsos elétricos que a CPU vai entender, né? A CPU ela vai entender só corrente ou tensão, né? No caso da nossa CPU aqui, ela vai entender só tensão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um potenciômetro, né, vou ligar na fonte de 24 volts, né, só que eu vou ter que fazer uma jogada aí, né, que é um divisor de tensão. Vou aproveitar a própria fonte dos CLP de 24 e vou pegar os 10 volts que eu preciso, né? Então, com esse potenciômetro, eu vou conseguir simular um sensor lá como se fosse um sensor na minha indústria, né? E aí eu vou mudando a resistência, é como se esse sensor estivesse variando. E para completar, eu vou ligar também uma IHMzinha ali, né? A IHM vai ser virtual, o CLP é real, né? Eu tenho aqui em bancada, mas a IHM é virtual. Mas vai funcionar da mesma forma como se fosse uma real, tá? Para mostrar, né, graficamente o meu sensor funcionando, tá? Então vai ser bacana esse experimento aí. Então, para vocês entenderem, né, o que eu vou fazer, aqui está o esquema elétrico, né, da CPU S7200, né? Aqui está o divisor de tensão, né? Então, na teoria é um de 14 e o potenciômetro de 10, mas na prática eu estou usando três resistores aqui, né? Um de 10, um de 2.2K e o outro de 1K. Está em torno aí de 13.2 kΩ e o potenciômetro de 10K. Então, aqui nesse lado está ligada a minha fonte de 24 volts, que alimenta também a CPU e os cartões, né? E desse lado aqui está ligado a entrada analógica, né? Do meu potenciômetro vem para a entrada analógica e desse lado aqui vai o negativo da fonte. Então, com isso eu faço um divisor de tensão, né? E essa entrada aqui começa a pegar os 10 volts aí do meu divisor, tá? Como é que eu faço isso, né? Simplesmente ali uma lei de Ohm, né? A tensão, a corrente aqui é igual a tensão sobre a resistência, 24 volts dividido por 24K, eu tenho uma corrente de 1 mA. A tensão em cima desse potenciômetro aqui vai ser 10K vezes 1 mA, que é igual a 10 volts. Então, na teoria, eu vou ter os 10 volts que eu preciso aqui, tá? Na prática, vai ser bem próximo disso, porque todos nós sabemos aí que a gente não consegue exatamente aí o valor da resistência, né? Por ser tem umas variações ali, né, do próprio resistor, tá? E nesse próximo slide aqui, nessa próxima figura, eu estou mostrando para vocês a configuração de hardware da CPU que nós vamos usar, né, que é a 1215C DC, DC, DC. Né? Então ela tem entradas e saídas todas em DC. Vocês podem observar que na configuração de hardware ele não deixa mexer nas entradas. Então as duas entradas que eu tenho, os dois canais, tanto 0 quanto 1, é uma entrada de 0 a 10 volts. Tá? 0 a 10. Então, por isso que para essa CPU eu vou usar uma entrada de 0 a 10 volts. Então, eu tenho que entender como funciona a minha CPU, como funciona o meu cartão de entrada analógico, para poder usar a informação correta, né? No caso, tensão. Não estou usando corrente. Poderia ser 4 a 20 miliamperes, 0 a 20, né? O padrão, né, da indústria, né? Mas esse cartão dessa CPU especificamente, ele só permite 0 a 10 volts, tá? Cartão de entrada. E aqui é uma representação dos valores analógicos nas faixas de medição
de 1 a 5 e de 0 a 10 para os cartões de entradas do CLP da Siemens. Tá? Mas isso também serve para corrente. Vocês podem observar, né, que eu marquei aqui em vermelho, para 0 a 10 volts, eu vou ter o valor máximo aí do meu conversor, né, do meu conversor analógico digital, vai ser 27.648 para 10 volts e 0 para 0 volts. Então, quando o CLP, a entrada lá do CLP tiver em 27.648, significa que eu tenho 10 volts ali, né, no meu potenciômetro, ou no caso, no meu sensor. Né? Lembrando do transdutor, né? Ele pega o nível de tensão ali, né, e escreve isso em valores. Tá? E 0 volt, ele vai me passar o valor de 0 aqui também. Tá? Então isso eu tenho dentro do range aí do meu cartão. É lógico, né? Se eu passar, ele chega até 2 elevado a 15, né? Que seria 32.768. Né? São 15 bits ali, né? Então, só que é de 0 a 32.767, né? Dá 2 elevado a 15. Né? Então, só que isso aqui seria um overflow. Né? E aqui, nessa faixa aqui, né, de 27.649 a 32.511 é um overshoot. E para baixo também. Então isso não interessa para a gente. Tá? O que interessa é o range exato aqui do sensor. Tá? E isso a gente pode tratar também dentro do meu programa do CLP. Então, pessoal, a teoria basicamente é só isso. Só para a gente entender como funciona, como é que a gente vai pegar o nível de tensão de 0 a 10, né? Como funciona o meu cartão de entrada analógico da minha CPU e qual é o valor que esse cartão me dá como resposta. Eu preciso saber disso para que eu possa fazer uma programação. Tá? E, além disso, eu vou mostrar para vocês, né, uma IHM. Né? A IHM vai ser virtual, o CLP ele é real, ele está aqui na minha bancada, mas a IHM é virtual. Mas é a mesma coisa como se tivesse uma IHM aqui do meu lado. Então eu vou simular o meu sensor através do potenciômetro e ainda vou conseguir ver numa IHM como se fosse o operador olhando lá o sensor funcionando dentro da tela dele. Né? E aí a gente consegue fazer uma, né, uma simulação bacana aí dentro de um ambiente industrial. Beleza, pessoal? Agora vamos lá para a prática, que é isso aí que importa. Lógico que depois da teoria, né, bem explicadinho aí, agora a gente vai para a bancada como sempre no nosso canal. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a parte prática aí, né? Só para vocês entenderem como é que está ligado aqui, nós temos aqui uma fonte 24 volts, a CPU S7 1200, né? Aqui, e aqui é o meu potenciômetro, né? Ligado aqui no protoboard, com o divisor resistivo aqui, fazendo aqueles 10 volts aqui, né? Então eu tenho a ligação do potenciômetro na entrada analógica da minha CPU, né, que está aqui nesse fio verde. Aqui vai o positivo da fonte 24 volts, o negativo aqui, né, e o sinal aqui também indo na entrada analógica, né? Lembrando que eu pego através do divisor de tensão aí os 10 volts que eu preciso para a entrada analógica da minha CPU. Tá? Então vamos aqui no programa. Né? O programa, eu estou fazendo uma simulação aí de leitura de um tanque entre 0 e 500 litros. Né? Então eu estou simulando o meu potenciômetro, né, como se fosse um sensor de nível, tá? E esse sensor de nível ele fica entre 0 e 500 litros, né, na minha programação. Primeira coisa que eu vou fazer é tratar a minha entrada analógica. Né? O que significa isso? Né? Vocês lembram lá que o valor máximo é 27.648. Né? Então eu utilizo aqui um comparador. Né? Esse comparador está aqui do lado, né? Operações, né? Só para vocês entenderem onde eu peguei. É só vir aqui, comparadores, né?
menor ou igual, seria esse aqui, né? Coloco ele aqui, falo que é inteiro, né? Eu tenho que dizer qual é o tipo de informação, né? Então é o inteiro, coloco na entrada 1, eu estou usando uma variável interna, né, que seria sensor nível, a variável interna dentro da minha FC. Tá? Aí depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Né? Então eu botei ele como uma entrada na minha variável interna, sensor de nível, né, e a entrada 2, 27.648. Ou seja, ele compara, né, se for 27.648 aqui, a minha entrada, ele vem para cá. Né? Então tem que ser menor ou igual a 27.648. Tá? Se for maior, ele não aciona esse bloquinho e não vem para o meu bloquinho de end. E do outro lado, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então isso significa que eu estou tratando a minha entrada na loja entre 0 e 27.648, numa end. Se isso aqui tiver ok e essa tiver também ok, 1 e 1, né? Ou seja, uma end, aí eu coloco aqui nível de tanque ok. Esse nível de tanque ok é uma variável temporária, tá aqui, ó, dentro da minha FC. Tá? Na próxima network, eu uso um bloquinho de normalização. Né? O que seria esse bloco de normalização? Né? Ele está aqui, ó, dentro de Conversion Operation, né? E o que ele faz? Ele está aqui, ó. Ele pega o meu valor da minha variável sensor nível que eu criei, coloca o mínimo, que é 0, 27.648, que é o máximo, e joga na minha saída entre 0 e 1. Então ele vai normalizando entre 0 e 27.648, ele vai jogando entre 0 e 1. Isso aí é para você colocar esse valor todo entre 0 e 1. Tá? Então o 0 vai ser o 0 e o máximo, que é o 27.648 da minha entrada, ele vai ser o 1. Então estou normalizando ele. E quem habilita esse bloco é esse nível de tanque ok aqui, ó, da network 1. Tá? Após isso, eu vou utilizar essa saída normalizada para aí sim obter o nível do tanque entre 0 e 500 litros. Né? Que eu estou simulando aí um tanque entre 0 e 500 litros e o meu sensor como se fosse um sensor de nível. Então eu vou usar o bloquinho Scale. Né? Esse Scale também está dentro de Conversion Operations, está aqui, né? Scale X, né? Para essa CPU 1200. Quem vai habilitar esse bloco, né, tá aqui, Enable, vai ser o nível de tanque OK também. E eu vou falar para esse scale, né, que o mínimo é 0 e o máximo é 500, que é o meu tanque entre 0 e 500 litros. O valor que eu vou colocar vai ser essa variável manipulada normalizada aqui, ó, que eu estou usando ela como temporária também, ó, dentro da minha FC, ó, variável manipulada normalizada, norm. Tá? Então, eu vou pegar essa saída da normalização e vou colocar ela como valor aqui. Então, essa variável manipulada normalizada, ela vai estar aqui no valor e o meu bloquinho scale vai ficar escalonando entre 0 e 500. Para que na saída eu tenha variável manipulada de nível, né, eu botei aqui a 0. Aí, essa saída, ela é realmente, né, uma saída do meu bloquinho, né? Tá aqui, ó, variável manipulada nível a 0, tá? Que é a entrada analógica, né? Então tá aqui, ó. Então essa daqui é uma saída realmente, não é temporária. E na última network, caso a entrada analógica esteja fora dos parâmetros, eu vou enviar 0. Então eu vou negar aquele nível de tanque OK, que está lá na network 1, esse aqui. Tá? Então ele está negado aqui, ó, a bolinha aqui. Se eu não tiver esse nível de tanque 1, eu vou mover, um bloquinho de move, 0,
para minha saída escalonada, né? Botei uma memória aqui, né? MD4, tá? E aí eu pego isso daqui, né? Esse leitura analógica aqui é o retorno do meu bloco, né? Que FC1 se chama leitura analógica, tá? Então isso daqui na verdade é para colocar zero, né, a minha variável, para a minha saída analógica, tá? Se a gente olhar na OB1, né, o MD4 está aqui, ó. Então eu estou usando uma saída escalonada, MD4, né, chamei de MD4, que é uma memória da minha CPU, não é saída física, né, porque eu estou pegando a entrada física, mas a saída é uma memória, tá? Então, quando ele não estiver dentro do nível, eu jogo zero para essa saída escalonada aqui, que é essa memória double word, né, 4, tá? E na OB1, que é onde eu tenho o ciclo da CPU rodando, né, onde toda a minha programação roda aqui, eu jogo a FC1 lá para dentro, e aqui eu boto realmente a minha entrada física, o IW64, né, que é o meu potenciômetro, que está ligado na entrada analógica 0 do meu CLP. Então aqui realmente é onde está ligado o meu potenciômetro, simulando o meu sensor, tá? E aqui é uma memória também que ele retorna um valor, né, um bit. Aí eu botei uma memóriazinha ali só para dizer, né, caso aconteça algum problema nesse bloco, tá? Isso aqui é uma outra coisa, um outro programa aí, né, que eu estava testando. Então, na verdade, é somente isso, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui, né, e vamos simular o meu potenciômetro, né? Vou ligar aqui a simulação, né, da minha CPU, né? Lembrando que na verdade eu estou usando a CPU de verdade, não estou usando o simulador, eu estou ligando só o monitoramento dele, né? E vocês podem perceber que ele está com 12.658, né, no meu sensor de nível, no meu potenciômetro. Vou girar ele aqui, e aí eu vou para zero praticamente, né? Potenciômetro no mínimo. Percebam que ele está entre 0 e 27.648, o nível de tanque está ok, dentro da faixa que eu coloquei. 0, dá 0 na normalização, realmente, tudo 0, né? E na minha saída eu vou ter também 0 litros. Se eu começar a aumentar aqui, né, eu vou aumentando o nível do meu tanque. Tá? Então, quando eu escrevo lá, no meu sensor está próximo de 1000, vamos botar aqui, botar aí 1000, bem próximo de 1000, né? Então, bem próximo de 1000, ele vai normalizar entre 0 e 1, então significa que ele está 0,36, né? Um pouco abaixo da metade. Um pouco abaixo da metade significa que ele está também a 182 litros. Tem 182 litros aí, tá? Se eu colocar exatamente na metade, ou vou tentar aqui, né, bem próximo da metade, que seriam uns 250 litros, olha lá, vou aumentando aqui o potenciômetro, 200 e... Esse ajuste aqui na mão, né, é bem complicado de fazer, mas está bem próximo. 249. Isso significa que eu vou estar próximo de meio na normalização e metade de 27.648, né? Bem próximo aí, tá? 13.822, tá? Então, na metade. E aí está funcionando perfeitamente, pessoal. Como se eu estivesse simulando ali um sensor de nível de um tanque aí de 0 a 500 litros, né? Se eu colocar aqui o valor máximo, provavelmente ele não deve chegar a 500 litros, né? Mas aí é por conta do potenciômetro, mas chega bem próximo.
499,94. Percebam que ele está com 0,999, né, na normalização, que é de 0 a 1, e aqui ele chegou a 27.645, né? Por 3 ele não chega no valor máximo aí, que seriam os 10 volts aí, né? Mas aí é por conta realmente dos resistores, né? Tem algumas perdas ali, né? A resistência não é exata, isso aí é completamente normal, tá? E para finalizar, pessoal, tem uma IHM aqui, né? Que eu já deixei ela pronta, é só para vocês olharem também essa, né, essa IHM. Ela é bem bacana, né? A gente já consegue ver a tela do nível funcionando. Já deixei ela pronta aqui para vocês. Né? Isso aqui a gente pode melhorar depois, né, em outros vídeos. Né? Se vocês quiserem aí, eu coloco outras telas. A gente faz várias outras telas aqui de tendência. Pode completar esse projeto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha lá. Uma telinha bem simples, só para ter uma ideia. O nível está aqui, né, 500. Se eu for abaixando aqui o potenciômetro, o meu nível vai caindo também lá na minha IHM, né, simulando aí a IHM do operador. Ah, 220, 168, 137 litros. Então, ó, 137 litros aqui. Se vocês olharem no programa do CLP, 136,9, né? Que aqui ele vai arredondando, né? Por conta da escala. E também tem o gráfico de tendência, que é bem característico aí da minha da indústria, né? Onde vocês vão ver também esses gráficos de tendência com a variação ali das variáveis de processo e os gráficos aparecendo aí na tela do operador, né? Então, se eu mudar aqui, a minha variável vai mudando lá também, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Esse pico aqui foi porque deu mau contato aqui no potenciômetro, ele dá um pico, né? Aí é por conta do potenciômetro, né? Mas está lá, ó, funcionando perfeitamente, ó, 314 litros, no meu CLP 314 e na telinha do tanque aí 315, né, arredondado. Bom, pessoal, então por hoje aí é só isso. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram aí, né, se agregou valor para vocês aí, se inscrevam no canal, né? A ideia aqui é sempre passar uma teoria bem bacana, uma teoria que a gente consiga entender os conceitos básicos, a engenharia por trás, né, da prática e finalmente aí realizar na prática, que eu acho que é o sonho de todo mundo aí, né? Todo mundo gosta dos projetos funcionando, de tudo funcionando perfeitamente, né? Então a gente está aí nessa e se gostaram aí, mais à frente eu coloco mais vídeos aí para vocês. Forte abraço e até a próxima.